principalmente pregar nesse altar é uma responsabilidade muito grande, né? Muitos homens de Deus pregam aqui. E espero que Deus possa fazer o que Ele tem que fazer aqui hoje. Amém? Eu queria orar mais uma vez com os irmãos. Vocês podem estender as mãos? Senhor, eu careço da Tua graça, da Tua presença. E Deus, eu preciso muito do Teu Espírito Santo. Nós precisamos muito da Tua graça. Senhor, esses irmãos vieram aqui para ouvir o Evangelho. E nós precisamos muito, muito, muito de Ti. Eu oro, Senhor, para que não seja apenas uma pregação, mas que enquanto eu estiver pregando, Senhor, que as pessoas que estão doentes possam ser curadas no nome de Jesus. Que os demônios, Senhor, que atormentam a vida de algum irmão, de alguma pessoa aqui, que eles possam ser expostos e possam sair desses irmãos no nome de Jesus. Senhor, eu oro para que se tem alguém aqui que sofre de ansiedade, de problemas na alma, na mente, enquanto a palavra, o Evangelho vai sendo pregado, as pessoas possam ser libertas disso, Deus. Em nome de Jesus, por favor, Senhor, abre o coração dos irmãos, Deus, para com fome e sede da Tua palavra, da Tua presença, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém. Meus irmãos, podem se assentar? Fique à vontade. Eu queria fazer uma introdução. Eu queria que você abrisse tua Bíblia aí, se você puder. Em Malaquias, capítulo 4. Eu quero falar sobre o Evangelho do Reino e a volta de Jesus Cristo, amém? O Senhor tem falado muito comigo sobre que tipo de pessoa vai receber Jesus Cristo rasgando os céus e restaurando os céus e terra, que tipo de igreja, que tipo de irmãos serão tocados por esse grande espetáculo que vai ser a volta de Jesus Cristo, que para nós a volta de Jesus é uma grande alegria, né? A Bíblia diz que vai ser um grande e terrível dia. Será grande para nós, André, e terrível para quem não está com o Senhor. Naquele dia, Jesus não vem mais dócil como o cordeiro mudo que vai para o tosqueador. Ele está irado. O cordeiro estará irado. E as pessoas desse mundo, a Bíblia diz que elas vão querer se esconder na fenda das rochas, dizendo, escondamos-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Esse cordeiro não é mais manso, ele é um cordeiro irado. Mas para nós é motivo de grande alegria. Porque toda a injustiça do mundo, desde Caim até o último ímpio, vai desaparecer. Ele vai julgar as nações. Essa é a nossa esperança. Governos vêm ao poder, governos saem do poder, vira e mexe alguém acha a solução para os nossos problemas, mas o único que vai resolver isso é Jesus Cristo. Quando Ele nos encontrar com Ele nos ares, esse é o dia que a gente nasceu. Então, quando você estiver trabalhando, lembre, você nasceu para esse dia. Quando você estiver estudando na universidade, você nasceu para o dia do seu encontro com Jesus Cristo. Nós não podemos perder de vista esse dia. E eu quero ler Malaquias 4:1, que diz assim, se puder colocar na King James, eu estou lendo uma King James aqui. Diz assim, pois eis que o dia vem, e ele queima como um forno, e todos os orgulhosos, sim, todos os que cometem perversidade, serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e isso não lhe deixará raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça nascerá,
Com cura nas suas asas saireis e crescereis como novilhos na estrebaria, pisarei os perversos. A Bíblia diz que todo discípulo de Jesus, que foi lavado no sangue dele, vai julgar as nações com ele. Então você não vai ser só um anjinho voando pelo céu, você vai julgar as nações, vai reinar com ele eternamente. Nós seremos reis e sacerdotes do Cordeiro para sempre. Gente, esse dia é o dia da nossa vida. E ele vai dizendo assim, ó, o sol da justiça vai brilhar. E ele fala, vocês vão pisar os perversos. Eles serão como cinzas debaixo das solas dos vossos pés. No dia que eu fizer isso, diz o Senhor dos Exércitos. E ele fala assim no versículo 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu lhes ordenei em Horebe, para todo Israel, com os seus estatutos, os seus juízos. E aí ele dá uma informação aqui, você tem que prestar muita atenção. A gente tem um desafio lá na Equipar, que eu provoco todos os irmãos, e eu creio que você é muito provocado aqui também com o pastor Toninho, de ler a Bíblia toda e sempre. Irmãos, ninguém chega na biblioteca, vou ler sei lá, Branca de Neve. Que parte que eu começo aqui? A gente começa da onde? Do começo. Então, eu queria te incentivar, mesmo que você não entenda, leia. Eu acho que esse ano é a 16ª vez que eu estou lendo a Bíblia toda. Todo ano eu estou lendo um pouco. Pelo menos uma vez no ano tem que ler ela inteira. E meus irmãos, tem coisa que eu entendo menos. Tem coisa que às vezes a gente entende menos depois de ler mais. Mas o negócio é ler. Porque enquanto a gente lê, o Senhor abre os nossos olhos. Eu falo para os meus irmãos, Mateus 1, versículo 1, já começa com coisa do Antigo Testamento. Essa é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Davi e Abraão, quem são esses? Estão no Antigo Testamento. Não é um outro livro, é um livro só, de Gênesis e Apocalipse. Então presta muita atenção nesse versículo do profeta Malaquias, que olha o que ele fala assim, ó, eu vou enviar o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Qual é o grande e terrível dia do Senhor? A volta de Jesus. Jesus ainda não voltou. Então nós temos ainda uma expectativa que um espírito profético como o de Elias vai se derramar na igreja nos nossos dias. Irmãos que são amigos do Senhor. Porque o que é ser profeta? Ser profeta não é só profetizar. Ser profeta é ser amigo de Deus. Deus conta segredo para as pessoas e não conta para todos. Amós 3, versículo 7 diz, o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. Deus tem um modus operandi. Qual que é o modus operandi dele? Eu falo o meu segredo para meus amigos avisam as pessoas, e enquanto eles avisam as pessoas, eu vou e faço o que eu tenho que fazer. E Deus quer derramar um espírito de Elias sobre toda a igreja dele. Esse espírito vai levar vocês a serem amigos de Deus. Amigos de Deus, amigos de Deus, amigos de Deus. O Senhor revela os seus segredos àqueles que o temem e o leva eles a conhecer a sua aliança. E ele fala assim, antes da volta de Jesus, ele vai derramar o profeta Elias, vai enviar o profeta Elias. E olha o efeito disso, irmãos. Olha o efeito disso, versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos a seus pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, o efeito disso, e eu tenho orado, eu e a Wanda estamos entendendo muito isso do Senhor, que o último e grande avivamento, ele é familiar. O último e grande avivamento é de pais e filhos comendo na mesa, fazendo aquilo que Deuteronômio 6, 4 ao 7 diz. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. O ame com toda a sua força, o ame com todo o seu coração, o ame com todo o seu entendimento. Fale disso quando você estiver almoçando, fale disso quando estiver pelo caminho, fale disso quando estiver voltando do caminho, fale disso quando vocês estiverem dormindo, fale disso quando vocês acordarem. Coloque na mão direita, coloque na testa. Esse deve ser o assunto das nossas mesas, o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos ensinando nossos filhos a serem alguém na vida, mas não estamos ensinando nossos filhos a conhecerem Jesus mais. Nós queremos
Deus vai realizar os nossos sonhos, nossos projetos de vida, e eu dou glória a Deus porque Ele faz isso mesmo. Mas o sucesso da igreja naqueles dias depende se o coração dos pais se dedica ao coração dos filhos, e dos filhos ao coração dos pais. E isso não é algo abstrato. Isso não é algo que envolve só você levar seu filho para a igreja. Só você. Isso é muito importante. Não estou dizendo que não é. Mas isso envolve você ser o profeta de Deus da sua casa. Você conhecer Jesus. E você ensinar sobre Jesus. É sobre isso que o texto está falando. Jesus ainda não voltou. A gente clama para que esse Espírito derrame-se sobre a igreja. A gente clama para que Deus derrame mais. A gente clama por um vinho novo e clamamos por odres novos. E meus irmãos, qual é a igreja que vai receber Jesus dos ares? Que tipo de pessoas nós devemos ser? Na primeira vinda de Jesus, um homem chamado João o Batista. O nome dele, não era o sobrenome dele Batista, é porque ele batizava, né? Então João o Batista. João foi o símbolo de um homem que Deus espera nesse final dos tempos. Deus não vai levantar uma pessoa como levantou João para receber o filho uma vez. Ele vai levantar uma geração de Joãos Batistas. De pessoas extremamente apaixonadas por Jesus, extremamente tomadas por um poder radical para amar Jesus mais do que amam a si mesmas. Esse é o espírito que tem que tomar a igreja nos nossos dias. Ele vê algo. Ele olha para um homem que tinha 30 anos na época, e ele vê o Espírito descer sobre ele com uma pomba, e ele, quando vê Jesus, antes do batismo, ele fala: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, nos nossos dias estão apresentando para vocês falsos salvadores. As pessoas dizem assim: precisamos investir em educação, educação salva o mundo. Irmãos, é bom investir em educação, mas a educação não salva o mundo. As pessoas inteligentes constroem bombas para matar outras. O problema do mundo é o pecado. E só tem um que tira o pecado do mundo: Jesus Cristo. O problema do mundo é a distribuição de renda. Vamos distribuir melhor a renda. Eu acho que precisava mesmo ser mais justo para todo mundo. Mas isso são paliativos. Nós ansiamos pelo rei justo que virá governar. Esse é o nosso desejo. E sem isso, nossa vida ainda não faz sentido. Sem o nosso rei sentando naquele trono em Jerusalém, não faz sentido. Nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar crescendo. Deus quer que a gente multiplique os talentos, mas sem o nosso rei ainda há um vazio no nosso coração. Nós temos o Espírito Santo, e Ele clama junto com a igreja. O Espírito Santo está chamando toda a igreja nos nossos dias para clamar: vem! Venha Jesus. Nós não queremos mais saber das coisas dessa vida. Venha Jesus. Esse é o nosso clamor. E o diabo, sabendo disso, o que ele faz? Ele não vai dizer para você não ser mais um cristão. Ele vai querer te domesticar a ser um cristão mansinho, quando Deus espera que você seja um leão. Vocês estão entendendo isso? E olha o que a Bíblia diz: o que faz um homem do porte de João, que o ministério dele durou 1 ano e meio, mais ou menos, pastor Toninho e pastora Lourdes, não fez nenhum milagre. O pastor Toninho já fez mais milagre que ele. Não expulsou nenhum demônio. Não pregou nada novo. Inclusive as pessoas chegavam nele, eu falava assim: quem é você? Você é o Cristo? Não. Você é o profeta? Não. Ele mais falava de quem ele não era do que quem ele era. E ele fala: olha, eu não sou ninguém. Eu sou uma voz. O que eu estou falando aqui é para você olhar para a mensagem que eu estou pregando, não para a minha pessoa, porque eu não sou digno de amarrar as sandálias de quem vai vir. E Jesus olha para ele e fala: esse foi o maior de todos os profetas que veio. Ele foi maior que Elias. Ele foi maior que Eliseu. Ele foi maior que Moisés. Porque Deus olha a grandeza de outro jeito.
O jeito de Deus olhar grandeza é outro. E que faz Jesus olhar para aquele homem louco, que vestia pele peles de animais e comia gafanhoto e mel silvestre, que ficava numa comunidade isolada no deserto, pregando arrependimento de pecados. O que faz pessoas quererem ouvir uma mensagem dessa, sendo que ele não falava nada de bom, ele só incitava as pessoas a não estarem com ele. O que faz um homem, quando ele chegava diante da multidão, ele mandava as pessoas: que vocês estão querendo fugir da ira vindoura? Já imaginou, pastor Daniel, alguém chega aqui fazendo: não quero ser aqui, está querendo fugir, né? Está querendo fugir da ira vindoura. Se arrependam, mostrem frutos de arrependimento. O que esse homem tinha, que Jesus olha para ele e fala: ele foi maior. Só teve 2 homens na Bíblia que um anjo veio descer para falar que ele ia nascer. Um foi Jesus, o nosso Senhor, e o outro foi João. O que ele tinha de diferente? A Bíblia diz que ele tinha o Espírito Santo desde o ventre. Todos nós aqui entregamos a vida para Jesus, e posterior à nossa entrega a nossa vida a Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo, não é isso? Somos cheios do Espírito. Ele desde o ventre já era cheio do poder de Deus. Quem era esse homem? E por que esse homem preparou o caminho? E por que nós agora somos chamados a sermos Joãos Batistas da nossa geração? Meus irmãos, por que jovens de 16, 17 anos fazem um império se dobrar aos seus pés, porque amavam a Deus mais do que a tudo? E hoje parece que os nossos jovens são tímidos demais. Parece que eles são mamãozinhos maduros indo para o liquidificador da universidade. Em 1 minuto são despedaçados. No primeiro ano tem uma pesquisa. Eu quero que você pesquise, porque eu não vou saber falar a fonte, então pesquisa se isso é certo. Eu acho que a pessoa que falou é séria. Foi o Clésio, da Universidade da Família. Ele falou assim: Vitão, no primeiro ano de faculdade, os jovens se afastam da comunidade de fé deles. 90% deles. De 10, 90%. No segundo ano, eles se abandonam a fé, 80%. Então, tem gente que abandona a primeira casa de Deus, né? Primeiro a igreja, depois abandona a fé totalmente. Então, cada 10 jovens cristãos, 2 permanecem. Uma coisa está errada. E esse é um choro nosso. Um choro que nós sejamos radicais por Jesus. Um choro que nós sejamos tão radicais por Jesus, na nossa casa, na nossa família, que nós não mandamos mais mamãos maduros para o liquidificador. Nós mandamos bolas de metal que vão despedaçar esses liquidificadores. Eles serão os problemas agora da universidade. Eles serão apaixonados por Jesus. Eles vão pregar o Evangelho sem ter que subtrair alguma coisa. É o Evangelho e ponto. E a nossa geração precisa ser como João Batista, cheio do Espírito Santo. João Batista se revela ao mundo, fica 1 ano e meio pregando, o resto da sua vida ele passa preso e morre com uma cabeça cortada e dada para Herodias, né? Esposa de Herodes. Eu queria perguntar: de quem é a cabeça de vocês? Nós estamos dispostos a morrer por Jesus? Nós estamos dispostos a dar nossa vida? Será que nós conseguimos fazer isso com pequenas coisas do nosso dia a dia? Trabalhar um pouco menos para poder passar mais tempo em casa, cuidando e pastoreando o coração dos nossos filhos, da nossa esposa? O que Deus tem nos chamado nesses dias, o que Deus tem mostrado para nós, é que existe uma urgência na radicalidade. Eu fico apaixonado, eu chego a chorar quando eu leio o texto do Sadraque, Mesaque e Abednego, falando: ó, rei, escuta aqui, se ele quiser salvar a gente, ele pode salvar, mas se ele não salvar, fique sabendo, Senhor, que nós não vamos se dobrar diante dessa imagem que o Senhor fez. Isso esquenta o meu coração, irmãos. Isso aquece meu coração. Eu queria que você fosse para Apocalipse capítulo 12. Qual é a igreja que vence o falso profeta, a besta e o anticristo? Quais são os tipos de cristãos que vencem, que pegam a espada e vencem esse sistema maligno?
E quando eu digo, a gente sempre fala, né? Nossos inimigos públicos, o aborto, a eutanásia, e tantas outras ideologias aí. Irmãos, nosso pior inimigo é nós mesmos. O nosso inimigo principal somos nós. Por isso que Jesus não manda você negar coisas do mundo só. Ele manda você negar você mesmo. Porque o grande problema é o coração do homem pecador. O nosso principal inimigo não são os inimigos públicos, somos nós. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, o jeito de vencer. Ele diz assim, no versículo 7, versículo 9. Ele fala, e o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de diabo. Vocês lembram que o diabo era a antiga serpente? Ele começa enganando um casal, né? Adão e Eva. E eles terminam enganando as nações. Olha, ele fala aqui, chamada diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Onde o diabo está hoje? O diabo não está aqui. A Bíblia diz que o diabo e os seus anjos estão nas regiões celestiais. Existe uma luta lá. Mas próximo do fim dos tempos, Deus vai arrancá-los desse lugar e vai jogá-los à terra. E a sua igreja gloriosa vai pisar neles. Homens de carne e osso, cheios do poder de Deus, vão pisar nesses malignos, no diabo, nos seus demônios. Olha o que ele diz. Eu ouvi uma alta voz dizendo no céu, agora chegou a salvação e a força e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado. Gente, que maravilhoso isso. Olha, ele os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Veja o jeito que eles vencem. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Calma, irmãos, o sangue do Cordeiro não é algo abstrato, que você toma a ceia, pronto, é isso. Não é só isso. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Qual é a palavra do seu testemunho? O Evangelho. Por isso que o Evangelho não é ABC da vida cristã. Ele é de A a Z. Todo dia alguém tem que me lembrar do que Jesus fez por mim. Todo dia eu preciso te lembrar disso de novo. Porque a gente esquece. Senão Jesus não falava para a gente ensinar a guardar o que Ele falou. Olha o que Ele diz aqui. Pela palavra do seu testemunho. E eles não amaram as suas vidas. Se tem um ídolo e um principado nos nossos dias, é o ídolo de amar as nossas vidas demais. Que a gente perca tudo, mas não perca a nossa vida, nossa reputação, nossa boa imagem, nosso dinheiro, nossa estabilidade financeira. Essas pessoas não amaram suas vidas e por isso venceram o diabo. O segredo está em perder a vida. João 12, 25 diz isso. Aquele que amar sua vida neste mundo vai perder a vida. Mas aquele que odiar, aborrecer sua vida neste mundo, acha-la para a vida eterna. Nós temos muito valor se nós conseguirmos morrer para nós mesmos. Mas enquanto estamos muito vivos, não tem poder em nós. A semente de trigo, ela sozinha, ela cai no chão, ela é ela só. Mas quando ela é enterrada, ela produz muito fruto. Muito fruto. Eu quero dizer que você tem valor morto. Se você morrer para si mesmo, se você negar suas vontades, se você buscar o Senhor como tudo que Ele é na sua vida, se você renunciar tudo quanto você tem, que Deus pedir para você renunciar, nem sempre quer dizer que você vou vender tudo, vou viver como um ermitão. Não é isso. Tem coisas que o Senhor vai pedindo nossas renúncias. Eles não amaram as suas vidas até a morte. Esse Jesus que nos salvou é digno de toda a nossa vida. Ele é digno. O que fez um homem como Paulo falar tudo o que eu era antes? Ele era membro do Sinédrio Judaico, ele falava 5 línguas, ele tinha uma cultura enciclopédica, ele era um homem da confiança dos principais sacerdotes do tempo dele, um jovem
Um jovem hebreu que era radical por Deus, mas do jeito errado, na ignorância. E ele vê algo que muda a história da vida dele, que faz ele terminar a vida dele em uma cadeia toda insalubre de Roma, cheio de doenças, com frio. Um monte de gente abandonou ele, poucos ficaram com ele. O que faz Deus olhar para esse homem e falar: esse é um vaso escolhido? Talvez os nossos padrões ele é um fracassado, mas nos padrões de Deus, que homem. E o que ele disse no final da carta dele? Ele fala assim: agora estou sendo entregue como oferta de libação, eu vou morrer, o tempo da minha partida está próximo, mas eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei minha fé. Ele fala: agora está pronto para mim a coroa da justiça, que não vai ser dada só a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Você tem amado a volta de Jesus? Você tem amado Jesus, precisa voltar. Você tem sido tomado de uma santa angústia, de uma santa insatisfação. Está tudo bem, mas ao mesmo tempo não está. Jesus não está reinando totalmente ainda. Ele ainda não voltou. Jesus está vindo para tomar o seu reino, estabelecer o seu reino de justiça, restaurar todas as coisas nos céus e na terra. E em Lucas 21, 34, tem um alerta do próprio Jesus para nós, sobre aqueles dias. Olha o que ele diz aqui. Lucas 21, 34, ele fala assim: tomem cuidado por vocês mesmos. Ele não está falando para você tomar cuidado. A gente às vezes cuida muito, né, do geral. Ele está falando para tomar cuidado da sua vida. Fala: toma conta de você mesmo. Que não aconteça que os vossos corações sejam embriagados ou sobrecarregados com os excessos. Nós nunca tivemos num mundo onde nós temos tanto de tudo. A gente entra nos aplicativos de streaming, nós passamos horas às vezes, muitos minutos, 40, 50, para escolher um filme. De uma geração passada, assistir o que tinha, né, na TV. Nunca a gente entrou num lugar para comprar as coisas e a gente realmente tem tudo o que a gente precisa. Isso é bom, mas a gente não pode deixar que isso sobrecarregue os nossos corações. A embriaguez. Embriagar, irmãos, não é só de bebida que está falando aqui. Ele está falando das coisas que nós usamos para nos entorpecer. Não é isso? Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito. Esse aqui, preste atenção nisso, porque eu acho que isso aqui, todos nós vamos apanhar junto de Deus agora, com muito amor. Os cuidados dessa vida. Como isso embriaga a gente. Como nós cuidamos muito bem. Ele fala: toma cuidado que essas coisas carregam o coração de vocês. E aquele dia vem como um improviso na vida de vocês. Ele vem desprevenidamente. Porque ele virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Qual é o jeito de sermos esse povo habilitado para que esse dia seja apenas grande para nós e não terrível? Vigiai e orando sempre, para vocês serem considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, nessa vida, tem dias que nós estamos muito bem. Tem dias que nós estamos fantasticamente bem. Tem dia que nós estamos mais ou menos. Tem dia que nós estamos maus. E tem dia que nós estamos muito ruins. Mas, em todos esses dias, Jesus prometeu que ia estar com a gente. Qual que é a promessa que ele fez, o testamento dele? Eu vou estar com vocês, todos os dias. E ele está conosco por meio do Espírito dele que habita em nós. E ele diz assim, que nós temos que estar de pé diante do Filho do Homem. Como estar de pé diante do Filho do Homem? Renunciando à nossa vida. Amando mais a Deus do que amamos a nós mesmos. Esse é o jeito de escapar. E eu quero orar com os irmãos.
E eu queria dizer para os irmãos, com muito amor, que Ele vem. E que se nós nos tornarmos esse tipo de pessoa, que ama Jesus com todas as suas forças, que ama a presença de Deus com tudo que há, que abandona sonhos e até ambições por causa de Cristo. Se nós formos essas pessoas, nós vamos estar de pé diante do Cordeiro. E aquele dia não será um dia de trevas para nós, será um dia de muita luz. Irmãos, nós precisamos crer no Evangelho. Ele disse que Ele, a pessoa dele, era suficiente. Nós não precisamos de algo mais. Deus não está querendo pegar nós no pulo. Tem uma novidade agora. Não. Já é Ele, está tudo certo. O melhor dele já é o Filho, está tudo bem. Você tem Jesus, está tudo bem. Amém? Senhor, o Senhor morreu por nós, pelos nossos pecados, conforme diz a Escritura. Nós somos indignos, Deus. Nós somos pecadores, Deus. Nós carecemos da Tua graça. Deus, o Senhor foi gracioso e misericordioso conosco, quando nos deu o Seu Filho Jesus. E Senhor, eu não tenho palavras para agradecer o que o Senhor fez por nós, permitindo que pessoas como nós nos tornássemos homens e mulheres de Deus. Mas eu te agradeço, Jesus. Obrigado. Se tem alguém aqui que ainda, a sua fé ainda tem vacilado em crer somente em Jesus e no Evangelho, que essa pessoa, Senhor, seja restaurada agora, ela possa ver os olhos de Jesus brilhando como um diamante, como fogo. Deus, que essa pessoa possa ver o Cordeiro de Deus. Deus, que os dias que estão chegando sobre a terra não deixe a gente com medo, mas deixe a gente esperançoso, porque logo a nossa redenção virá. Deus, nos ajuda, Senhor. Espírito Santo nos torna pessoas que têm o fruto do Espírito. Deus, nós queremos ser conhecidos, Deus, como um povo que ama muito, Senhor, e ama muito as pessoas, Deus. Deus, nós não queremos pregar a verdade sem nenhum amor, mas também não queremos pregar só a graça sem a verdade. Deus, nós queremos pregar com graça e verdade, como o Senhor fazia. Deus, nos ajude, Senhor, nessa tarefa. Senhor, o Senhor morreu por nós, e em Ti nós temos redenção e salvação. Em nome de Jesus. Espírito de Deus, obrigado. Espírito de Deus, obrigado. Glória a Deus.